Queridos irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais uma vez poder nos dirigir a vocês que estão conectados nesta hora na ministração do culto da Igreja Betel Bancários. Nós iremos louvar a Deus, vamos exaltá-lo na beleza da sua santidade, pois Deus reina, seu Filho reina também. Nós estamos aqui para destacar a sua magnitude e falar muito bem do nosso Deus, porque não há Deus igual, não há Deus melhor. Nosso Deus é um Deus único e verdadeiro, Deus justo e santo. A Ele seja a glória e o louvor para sempre. Nós iremos iniciar cantando uma música que gravei e ela diz: celebrai, celebrai. Celebrai, celebrai, celebrai ao Senhor de toda a terra. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, seu rebanho. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Celebrai, celebrai, celebrai ao Senhor de toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Falai do Senhor, de suas maravilhas. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Celebrai, celebrai, celebrai ao Senhor de toda a terra. Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Celebrai, celebrai, celebrai ao Senhor de toda a terra. Celebrai, celebrai, celebrai ao Senhor de toda a terra. Essa canção foi desenvolvida no Salmo de número 100, aonde o salmista ele dá grande ênfase em conhecer a Deus. Ele diz no verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Agora nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, depois vamos ter um momento de oração, de gratidão a Deus. E a Lucineide, ela é quem vai fazer essa parte. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos.
Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele. Eu espero que todos estejam bem, já estejam aí sentadinhos com suas famílias, para nós cultuarmos o nosso Deus. Estamos distantes, porém de coração unido na presença do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias no Salmo 99. Nós iremos ler o Salmo 99. A santidade de Deus. O nosso Deus é santo. Convide a sua alma agora. Convide o seu coração. Sossegue o seu coração. Deixe as preocupações. Esses dias são momentos incertos. Toda hora uma novidade, toda hora sai uma notícia, as más notícias chegam, os promovedores do caos. Mas nessa hora, se desligue de tudo isso e coloque o seu coração diante de Deus. Fale com o Senhor agora. Sossega minha alma, porque eu quero ouvir a tua voz. Porque o Senhor é quem tira toda a nossa ansiedade. Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Ele é quem nos redime da cova. E Ele é quem nos faz transbordar e exultar de alegria. Grande é o nosso Deus. Salmo 99. A santidade de Deus. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça e tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos entre os escabelos de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhe tinha dado. Tu lhe responde, ó Senhor nosso Deus. Foste para com eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exultai ao Senhor nosso Deus e prostai-vos entre o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar nessa hora. Coloque o seu coração diante de Deus. Desapegue agora de tudo que possa tirar a sua concentração nesse momento. Você veio cultuar a Deus. Você está cultuando ao seu Pai agora. Coloque as suas angústias, as suas súplicas diante dele, porque só ele pode responder. Só ele pode trazer calmaria às nossas tempestades, ao nosso coração. Vamos orar nesse momento. Nós te louvamos, meu Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, meu Pai. Ó Deus, porque nós podemos, Senhor, nos reunir desta forma. O Senhor tem usado, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, chegue, meu Pai, a todos aqueles que estão te ouvindo nessa hora, meu Senhor. Com mais precisão, meu Deus. E nós te louvamos porque a Tua casa, Senhor, está diante de Ti, meu Pai. O teu povo está diante de Ti. Clamamos nessa hora, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, meu Pai, pela nossa amada nação, Senhor. Ó Deus, sabemos que Tu és Deus, meu Pai. E nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, nos escabelos dos Teus pés, meu Pai. Nos humilhamos na Tua presença, porque sabemos que Tu és Deus, meu Pai. E que Tu te levantas soberano sobre a terra, meu Senhor. Não há Deus além de Ti. Não há Deus como o nosso Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, meu Pai. E nós esperamos em Ti. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, esperando de Ti, meu Pai. Assim como os passarinhos se aninham, meu Pai, esperando uma resposta, um alimento dos seus pais, da sua mãe, nós também nos colocamos diante de Ti, Senhor, esperando uma resposta. Nos aninhamos debaixo das Tuas asas, da sombra do Altíssimo, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, seja única e verdadeira, Senhor, no meio do Teu povo. Que o Senhor possa despedir uma só palavra Tua, meu Pai, para que alcance o nosso coração, para que acalme a nossa
nossa alma, Senhor, e para que faça, Senhor, aquilo segundo o Senhor a destinou, meu Pai. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor. Levanta os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos olhar, Senhor, não para a direita e nem para a esquerda, mas olharmos para Ti, Senhor, que está sentado no Teu alto e sublime trono e que reina. O Senhor reina sobre a terra. O Senhor reina sobre a nossa vida. O Senhor reina sobre as nações. O Senhor reina sobre nós, meu Pai. Reina o Senhor e prostremos diante dele, porque ele é santo, meu Pai. O Senhor é santo e nós te agradecemos, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, que a Tua unção que quebra o jugo, meu Pai, e desfaz as algemas nesse momento, possa quebrar o jugo do medo, da incerteza, e que a Tua palavra gere fé no nosso coração, meu Pai, e que nós possamos, Senhor, estar contigo, seguro, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, Senhor, porque a Tua vara e o Teu cajado nos consola, porque Tu estás conosco, Senhor, passando pelo vale de Baca, mas o Senhor nos protegerá, o Senhor nos conduzirá, e nós clamaremos a Ti, e o Senhor nos responderá. É a Ti quem clamamos, Senhor, é a Ti quem clamamos. Nós te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cantaremos mais uma música. E vamos cantar o Salmo 46 dos filhos de Corá. É no Salmo 46, versículo 10, que está escrito o próprio Deus falando por intermédio do profeta, ou melhor, do salmista, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa música, a melodia dela foi desenvolvida por mim, mas é na letra mesmo do Salmo que a canção se desenvolve. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do eterno e altíssimo Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, pelo que não temeremos os abalos na terra. Refúgio e fortaleza é o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Há um rio cujas correntes transportam do Espírito de Deus, o santuário das moradas do eterno e o santíssimo Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, pelo que não temeremos os abalos na terra. Refúgio e fortaleza é o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Contemplai as obras que o Senhor tem
sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Deus abençoe essa mensagem no seu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, né? Deus fala isso, que eu sou Deus. Nesses dias de inquietação, esse Salmo 46, ele é tão apropriado para a nossa meditação, para que possamos então absorver a verdade que já aprendemos da grandeza do nosso Deus e da maneira como Ele age. Ele age com todas as nações. Ele não é um ser limitado à realidade dos crentes, aprisionados aos nossos templos, de maneira nenhuma. O Senhor, Ele é transcendente e também imanente. E Ele está acima da criatura, está à parte da criatura e de toda a sua criação. Mas ao mesmo tempo Ele está presente no meio da sua criação, agindo como o Deus Emanuel, o Deus conosco. E nós queremos agora levá-los a uma meditação. Vamos meditar na palavra de Deus. E o que me veio à mente para esse culto foi justamente a experiência de oração do profeta Abacuque. Eu quero que você que nos assiste tenha acesso a uma Bíblia, que você possa agora então utilizá-la. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Nós iremos ler do verso 17 ao 19. Nós vamos meditar nesse texto sagrado. O versículo de número 17 ao verso 19 do livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Assim ele ora e diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Louvado seja Deus. Oremos, pedindo a Deus uma palavra para o nosso coração. Que Deus ministre por meio do seu Espírito, mediante sua palavra, as nossas realidades, a nossa realidade de vida. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós te louvamos pela palavra. Te agradecemos pelo acesso que nós temos à palavra. E agora que nós vamos meditar na palavra, o Senhor fale ao nosso coração pelo teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, tudo entregamos em tuas mãos, a nossa vida também. E pedimos a ti, ó Deus, que essa mensagem venha falar profundamente ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É bem verdade que você já deve ter lido o livro do profeta Abacuque algumas vezes e já conheça a história, desenvolvida neste livro deste profeta. Mas eu quero trazer um título para a nossa mensagem, porque o livro do profeta Abacuque, ou a sua profecia, refere-se justamente sobre a perplexidade humana e os propósitos divinos. São essas duas coisas que vamos ver aqui na nossa pregação, sobre a perplexidade humana e o propósito divino. E também temos, dentro desse livro do profeta Abacuque, poderíamos também desenvolver o tema exultação no caos. Porque você que já leu esse livro sabe que
o contexto histórico, né, ou a observância feita por Abacuque para escrever então o livro e apresentar aspecto de sua intimidade com Deus por meio de suas orações e sua vigilância na torre de vigília, né, um homem de oração, um profeta que, olhando para Judá, para o povo de Deus, ele pôde contemplar a devassidão, a injustiça, a promiscuidade, a idolatria e todos os desvios da palavra de Deus. Ou seja, ele contempla na sua visão real, em tempo real, a degradação daquele povo em se desviar de Deus, em se afastar do seu Criador. E antes mesmo de pormenorizar alguns aspectos assim, mais bem pontuados deste livro, para chegarmos no texto escolhido, que é justamente a sua oração, eu quero aqui fazer uma consideração importante do livro de Abacuque, que é justamente a sua intimidade com Deus. Porque este profeta, ele é um profeta de uma intimidade muito grande com Deus. Era um homem de oração. E era um homem também que no ofício de seu ministério profético, ele se preocupava com o estado espiritual do povo de Deus. E a incomodação no coração de Abacuque é justamente porque o povo estava cada vez mais corrompido, não é? E não havia, da parte de Deus, uma intervenção disciplinadora dentro daquela expectativa produzida por ele, dentro da imediatez de sua, vamos dizer assim, da sua expectativa, né? Ele queria uma ação de Deus rápida, ou a mais rápida possível para corrigir aqueles pecados que estavam sendo considerados e sendo praticados pelo povo de Deus naquela época. E aqui eu quero introduzir a nossa mensagem dizendo que a profecia de Abacuque é um diálogo entre Deus e o profeta. Na verdade, do começo ao fim, percebemos que há uma conversa entre o profeta e Deus, e depois as respostas que são dadas, então é Deus conversando com o profeta. E o capítulo 3 é uma oração que ele faz e apresenta uma exultação muito grande por ver o trabalhar de Deus e a aplicação de sua justiça plena em toda a terra, não apenas em Judá. Nos versículos iniciais, Abacuque reflete como Judá se tornou uma sociedade violenta. E aqui o que nós temos a destacar é essa decadência espiritual para um povo que aprendeu de maneira criteriosa a lei do Senhor, para um povo que se tornou conhecido como o povo de Deus, para um povo que teve o privilégio de ter os profetas de Deus, ensinando, orientando. Quando a devassidão, a corrupção, a idolatria permeia uma nação pagã, não é admissível, porque todos conhecem a existência de Deus, ou têm conhecimento da existência de Deus, e deveriam manter um padrão moral e ético, né, conforme a vontade de Deus. Mas, por não terem os privilégios que Judá, ou que a nação israelita obtiveram no decurso de sua história, então, vamos dizer assim, Judá não poderia estar tão derrubada moralmente, não tão corrompida em práticas de injustiça, porque eles tiveram a oportunidade de não só conhecer a Deus, mas conhecer a vontade de Deus. Então é descabido ver isso, essa corrupção praticada, essa violência praticada por um povo que leva o nome de Deus sobre si. Mas, infelizmente, a negligência do povo, né, a falta de temor do povo, agora deu evasão à prática da injustiça e à prática da violência e da idolatria, contrariando o propósito de Deus, se colocando agora a uma ação disciplinadora de Deus por causa dos seus próprios pecados. E nós vemos então aqui, né, esses versículos iniciais do livro de Abacuque, eles refletem sobre Judá, né, como se tornou uma sociedade violenta. Ele não consegue também entender porque Deus parece não fazer caso do pecado de Judá. Então esse daqui é o conflito do profeta.
E vale ressaltar aqui que não há nenhuma irreverência, nenhum atrevimento por parte do profeta em se posicionar assim, em achar que Deus está demorando a agir, não é? Em se importar com o pecado de Judá e aplicar a disciplina. Abacuque tem a impressão de que, apesar de seus repetidos clamores, Deus não estava ouvindo ou não estava dando a devida atenção, conforme nós vemos lá nos versículos 2 a 4 do capítulo 1, quando ele então faz menção desse pensar, dessa forma de ver. Em sua primeira resposta, o Senhor afirma estar presente a tratar da violência de Judá mediante a chegada de um povo ainda mais violento, os babilônios, como forma de julgar os judeus. Ou seja, o profeta orou insistentemente e recebeu de Deus uma resposta para o problema disciplinar de Judá. E nós vemos então Deus informando o profeta e dizendo: olha, eu vou disciplinar Judá, eu vou trazer os babilônios e eles vão então invadir essa terra e eles serão então punidos por causa do seu pecado. Mas nós vemos no texto sagrado que essa resposta de Deus, ela não satisfez o profeta, porque ele não compreendia ou não compreendeu como Deus disciplinaria Judá, uma nação ímpia, precisando de fato de disciplina, utilizando uma outra nação muito mais violenta, mais corrupta e muito mais perversa. Na compreensão dele, ele não consegue assimilar esse trabalho de Deus, essa forma de Deus estabelecer seu juízo, sua justiça sobre Judá. Essa resposta só aumenta a perplexidade de Abacuque. Isso está no capítulo 1, versículo 12, ao capítulo 2, ao versículo 11. De fato, Judá era perverso, mas por que Deus usaria gente ainda mais perversa para disciplinar seu próprio povo? Essa era a indagação que estava no coração do profeta. Na verdade, ele está vivendo um conflito, e o primeiro conflito que ele tem aqui é justamente o mau estado do povo em Judá, que está totalmente entregue à corrupção. E agora Deus responde a sua oração e diz que Babilônia, o reino de Babilônia, vai invadir Judá para disciplinar esse povo, levando esse povo a um castigo merecedor. E ele então faz esse questionamento. O Senhor vai responder novamente, pela segunda vez agora, para o profeta Abacuque. E a resposta do Senhor Deus para essa pergunta focaliza sua justiça ao castigar tanto Judá como a Babilônia. E isso está no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 5, aonde Deus então mostra como ele agirá também em castigar e disciplinar os babilônios. Não é? Então agora o profeta ele vai ter uma visão e uma dimensão da ação de Deus, não apenas e restritamente, à nação de Judá, ao povo judeu, mas agora Deus revela que ele vai também punir e vai castigar, vai disciplinar os babilônicos. Ele vai também fazer isso. A resposta do Senhor Deus para essa pergunta focaliza justamente a justiça, ou seja, Deus está agindo com justiça em toda a terra. A caminhada dos babilônios e as suas campanhas de guerras e vitórias sobre as nações ímpias, e agora também incluindo Judá, compreende-se que é Deus aplicando disciplina em decorrência da desobediência e da falta de temor ao próprio Deus, e também a quebra dos seus mandamentos e também, vamos dizer assim, a intenção do coração voltada para coisas que Deus aborrece, a prática do mal. E Deus está exercendo justiça. Aqui eu quero focalizar e apresentar para vocês o Deus que não está limitado apenas a Israel, e também o Deus que não está limitado apenas à igreja, porque Deus não está restrito ao povo de Israel, restrito à igreja. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele diz: serei exaltado entre as nações. Isso implica dizer que todas as nações estão inclusas no plano administrativo de Deus.
e todas as nações, quer sejam as que temem, como também as que não temem, todas elas estão sob a regência absoluta de Deus. Isso está muito claro dentro do texto, porque nós não temos aqui o profeta lidando com Deus dentro do aspecto restrito de Judá, mas nós vemos nas respostas de Deus que Deus está agindo com as nações e está disciplinando por meio de nações. Isso implica dizer que, conformidade com o Salmo de número 24, versículo 1, que diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos os que neles habitam, isso implica dizer que Deus é o Senhor de todas as nações e que Ele se importa com todas as nações. E quero dizer aqui para os amados irmãos e todos os que nos assistem, que ambos, tanto Judá e Babilônia, se recusaram a viver conforme os elevados propósitos, padrões de fé e moralidade estabelecidos por Deus. Isso aqui está claro que tanto Babilônia, tanto Judá e Babilônia, eles se negaram, eles se recusaram a viver conforme os elevados padrões de fé e moralidade estabelecidos por Deus. Então, as duas nações merecem serem disciplinadas. As duas nações merecem mesmo uma visitação de Deus corretiva. Tanto Judá como Babilônia, o texto revela que Deus vai tratar com as duas nações. Mas além disso, ambas mereciam o julgamento divino. Numa série de 5 cânticos de ironia, isso está no capítulo 2, versículos 6 a 20, Deus relaciona suas acusações contra todos que são corruptos e praticam injustiça. Ou seja, esses versos que nós não iremos ler aqui, que é a segunda resposta da oração feita por Abacuque, onde Deus fala que vai castigar Babilônia, mas compreende-se que não só Babilônia, mas todas as nações corruptas, elas elas estariam inclusas dentro dessa ação corretiva de Deus na aplicação de sua justiça. Nenhuma delas ficaria impunes, e nem ficará impunes em nossos dias. O último capítulo, que é o capítulo que está em destaque em nossa pregação, o profeta registra um salmo de louvor que reflete um tom poético, o relato da redenção concedida por Deus a seu povo durante o Êxodo. Isso nós temos aí no capítulo 3, do versículo 3 a 15. Quando, na verdade, o profeta, depois de ter recebido a resposta de suas orações, e agora ele compreende que Deus está trabalhando, que Deus está ativo, que Deus está agindo, e que Deus tem a forma correta, e que Deus exercerá justiça, e Ele completará o seu propósito, Ele realizará os seus propósitos. Agora, uma quietude interior produz louvor no coração do salmista. Ele agora, então, já não é mais o profeta que vivencia uma perplexidade. Ele agora não é mais o profeta que tem diante de si um dilema instaurado. Não. Ele tem agora a visão da ação de Deus entre as nações e não apenas em Judá. E essa revelação que Deus traz ao profeta, trouxe ao profeta uma quietude capaz de produzir nele um louvor. E ele vai exaltar a Deus numa magnitude esplêndida, maravilhosa. De forma que, é dessa forma que o capítulo 3, ele traz a sua mensagem. Agora é uma oração, mas não mais a oração para descobrir o que Deus fará, ou porque Deus não fez. A sua oração agora é uma oração inicialmente de intercessão. Ele vai orar por Judá, porque ele sabe que esta nação vai ser disciplinada de maneira severa, por causa de seu pecado severo, por causa de sua violência severa, por causa de sua idolatria, por causa do desprezo à lei do Senhor. Então Deus vai agir disciplinarmente contra esse povo, e não poupará o povo dessa disciplina. Então ele faz uma intercessão, ele ora por Judá, e na sua oração no capítulo 3,
Do versículo 2 ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa parte final aqui do versículo de número 2 descreve justamente a ação de Deus, apresentada aqui na palavra ira, na tua ira, não é? Ou seja, no exercício de tua justiça, na ação disciplinar do Senhor, não é? Lembra da misericórdia, Senhor, não destrói o teu povo, não mata o teu povo, preserva a semente, preserva um remanescente. É isso que ele está dizendo assim: Senhor, na tua ira, não os destrói completamente, preserve, Senhor, uma semente, preserve um remanescente. É impressionante ver que Deus preservou, apesar de castigar. Deus levou esse povo para o cativeiro. Muitos morreram, mas muitos escaparam e foram levados para o cativeiro babilônico e passaram 70 anos lá, e depois saíram de lá e voltaram novamente para Jerusalém, para a sua terra. O remanescente permaneceu, não porque eles mereciam voltar, ou não porque mereciam permanecer vivos, não. Esse episódio do castigo de Deus é uma demonstração clara da misericórdia de Deus, da graça de Deus, porque verdadeiramente o profeta Jeremias, no capítulo 3 de suas Lamentações, no versículo de número 22, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam cada manhã. Então é dentro dessa perspectiva aqui que o profeta ora a um Deus misericordioso, ora a um Deus que se compadece, ora a um Deus que compreende a natureza pecaminosa humana e libera graça, libera favor, e eles só escaparam por causa do favor de Deus. Mas a disciplina foi verdadeiramente severa. Como os irmãos já devem ter estudado e sabem de fato como aconteceu o cativeiro babilônico, levando Judá para a Babilônia. Mas, meus queridos irmãos, Abacuque termina com uma declaração de compromisso e uma expressão de louvor nos versos principais de nossa pregação aqui, versículos 16 a 19 do capítulo de número 3. Aqui eu quero destacar que esse capítulo 3, além de apresentar a intercessão logo na entrada, nos primeiros versos, no verso 2, a partir daí nós temos uma grande exaltação do nome do Senhor, da grandeza de Deus, e ele fala de um Deus que reina, que está acima das nações, que opera maravilhosamente, e seus atos são justos, e seus atos são poderosos. E aí então agora ele vai expressar uma declaração de compromisso. Eu quero destacar aqui para os amados irmãos a necessidade de termos essa mesma atitude, esse mesmo compromisso diante de todas as dificuldades que vemos, diante de todas as calamidades que presenciamos, a atitude do nosso coração. E aqui eu quero refazer a leitura dos versos da oração de Abacuque, do versículo 17 em diante, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto do Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Então vejam agora que o profeta ele está alegre, apesar de tudo que o povo vai passar, incluindo ele mesmo, porque este profeta foi levantado por Deus nas vésperas do cativeiro babilônico. Então ele vivenciou isso, ele presenciou isso. Ele é contemporâneo de Jeremias, que também passou por essas tensões fortes, desse cativeiro, dessas levas que aconteceram debaixo de tamanha humilhação que o povo de Deus passou. Mas agora, na finalização de sua profecia, nós vemos um profeta que está alegre interiormente por saber que Deus rege as ações, que Deus está no controle.
E eu quero aqui já finalizar a nossa ministração apresentando algumas lições destacáveis deste livro e desse texto em particular. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando há violência e corrupção por toda parte e o mal parece reinar, os fiéis talvez sejam tentados a questionar se Deus se importa de fato, se Deus está mesmo no controle. E aqui está uma advertência para nós, e não podemos aplicar a realidade do profeta, porque eu introduzi a nossa pregação dizendo que o profeta era um homem de coração firme no Senhor. Em nenhum momento seus questionamentos foram irreverentes e impróprios, absolutamente. Mas era um homem que temia Deus, e um homem que estava buscando em Deus uma solução. E então não podemos de maneira nenhuma levar este pensamento que estamos trazendo aqui para os amados irmãos, para o profeta, mas para nós. Diante da nação, diante do mundo, diante de nossa realidade, e de nossas complexidades e dificuldades que enfrentamos. Ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma, amados irmãos, quando há violência e corrupção, como estamos vendo em nossa nação, e o mal reina, nós, amados irmãos, seremos sim, não podemos nos dar a essa tentação de questionar se Deus se importa de fato, se Ele está no controle, de maneira nenhuma. Esse não deve ser um pensamento desenvolvido em nossa mente, independentemente da sua visão, porque o profeta teve uma visão limitada a respeito da ação de Deus, e Deus teve que mostrar para ele que ele estava trabalhando, e que ia trazer Babilônia, que ia levar Judá para o cativeiro. Mas preste bem atenção, meus amados irmãos, mesmo que você veja essas coisas crescendo, mesmo que elas se espalhem por aí, tenha absoluta certeza, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está agindo. Deus está agindo. A terra pertence ao Senhor, as nações pertencem ao Senhor, toda autoridade é constituída por Deus, e nada, absolutamente nada, aconteceria em nossa terra, em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade, em nossa região, em nossa igreja, em nossa vida, se Deus não consentisse. Se não fosse vontade direta de Deus, ou vontade permissiva de Deus, tudo está sob o controle absoluto de Deus. Por isso eu lhe digo, não se desespere. Não ponha a mão na cabeça nem saia correndo, como se o mundo estivesse solto, como um animal sem as rédeas. Absolutamente, Deus tem as rédeas do mundo sobre o seu controle. E o próprio diabo está sob os domínios de Deus. E os demônios estão sob os domínios de Deus. E os reis da terra estão sob o domínio de Deus. Não existe ninguém fora do domínio de Deus. A prova disso está no diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos disse para Jesus, tu não sabes que eu posso te soltar? Que eu tenho poder para te soltar? Jesus disse para ele, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Jesus estava perfeitamente lúcido da soberania e do controle absoluto de Deus, e disse, olha, tu só vais me condenar porque isso está sendo permitido pelo meu Pai, é a vontade do meu Pai, é só por isso, porque se não fosse, você não me condenaria, e nem teria autoridade sobre mim. Meus amados irmãos, Satanás foi a Jesus e pediu a Pedro para se andar com Pedro. Satanás estava de olho em Pedro, mas Jesus disse a Pedro, eu orei por ti, roguei ao Pai para que Satanás não tivesse acesso à sua vida. Isso implica dizer que Satanás, ele não tem o poder absoluto, ele não faz o que ele quer, e tudo que ele faz com a permissão de Deus, é claro, o mal que ele faz, ele será punido pelo mal que faz, porque ele sabe que deve obedecer a Deus, mas não obedece. Mas eu digo para os amados irmãos, não há nada fora do controle de Deus. E essa é a verdade que eu queria destacar aqui para os meus amados irmãos, para que vocês tenham confiança e não se deixem tentar
com as perguntas, será que Deus não se importa de fato? Será que Deus realmente está no controle? Isso não convém, amados irmãos, isso seria um desrespeito ao Criador, uma desconsideração ao Criador. Deus está no controle, Deus é quem comanda, Deus é quem faz, só Ele pode realizar. Nada se move sem seu consentimento, nada acontece sem a sua vontade. Em segundo lugar, eu quero destacar que o diálogo de Abacuque nos ajuda a entender que o Senhor não despreza esses questionamentos quando lhes são apresentados em oração, que nasce de um coração sincero. Ou seja, o que nós temos aqui como segunda verdade é que você pode orar diante de Deus e fazer questionamentos, contando que o seu questionamento, ele seja um questionamento, vamos dizer assim, desenvolvido a partir de um coração sincero, como foi de fato o coração de Abacuque. Ele era sincero, ele não estava entendendo. Ele viu que a violência e a corrupção se espalharam e se multiplicava, e não havia uma ação de Deus, pelo menos era o que ele estava achando, porque Deus já estava trabalhando. Ele faz questionamentos, porque ele não entendia, ele não compreendia o que Deus estava fazendo. Então, eu quero dizer para os amados irmãos que podemos fazer questionamentos diante de Deus, mas que esses questionamentos tenham nos seus bastidores um coração humilde, um coração sincero, e obviamente haverá da parte de Deus uma resposta. Se o coração é humilde, se o coração é sincero, Deus revelará, Deus mostrará, Deus agirá na direção das pessoas que dessa forma orarem, fazendo alguns questionamentos. Mas em terceiro lugar, a profecia de Abacuque reitera que Deus está no controle da história e que todas as ações divinas são justas e corretas. O grande destaque dessa terceira lição é que todas as ações divinas, elas são justas e são corretas. Porque o nosso Deus é o Deus da justiça. O nosso Deus é um Deus que age corretamente. Não há em Deus nenhuma imperfeição. As ações de Deus, elas são ações corretas. Então, nós vemos que a profecia de Abacuque, ela reitera, né? Que Deus está no controle da história e que ele age, as suas ações, né, elas são justas e são corretas. Deus sempre agirá assim, porque Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é puro e todas as suas obras são perfeitas. A própria palavra de Deus é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, diz as Sagradas Escrituras, já como reflexo da perfeição de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus. Mas em quarto lugar, meus amados irmãos e ouvintes que nos assistem, os fiéis, não é, devem estar dispostos a aceitar as respostas de Deus e ter prazer, não é, em sua vontade, mesmo quando estas não se mostrarem completamente diferentes daquilo que eles pensam. Conforme está lá em Abacuque capítulo 3, do versículo 17 a 19, nós temos ali a resposta do profeta. Ou seja, Deus poderia e deu uma resposta ao profeta, dizendo que haveria essa punição, que haveria um juízo aplicado sobre Judá, não é? Mas o que eu quero destacar aqui para os amados irmãos, como lição, é que nem sempre Deus haverá de responder às nossas orações, não é? De conformidade com aquilo que esperamos. Deus pode responder às nossas orações de uma outra forma. Mas nesta outra forma, Deus também nos abençoará, nos encaminhará, porque a nossa perspectiva de vida difere da percepção e perspectiva de Deus. E aquilo que imaginamos que pode ser o bem e o bom para a nossa vida, não é para Deus na sua avaliação e pré-escrutação. Dessa forma, a decisão de Deus é sempre a melhor, a decisão de Deus é certa, e o que Deus, na verdade, estabelecer será o melhor para nós. E é justamente isso que eu quero aqui destacar para os queridos irmãos. Em quinto lugar, Deus vê o que acontece na terra e se importa profundamente. Eu quero dar uma paradinha aqui para dizer para vocês o seguinte:
Deus não está a parte das histórias e das realidades da vida humana, das nações, das famílias, da individualidade das pessoas. Não, Deus criou o homem e também criou a terra. Ele cuida da terra, ele cuida dos seres humanos, ele se importa profundamente. A palavra profundamente lança fora toda a ideia de superficialidade, de abandono, de anonimato, de esquecimento, sabe, de estar desapercebido. Absolutamente não. Deus está apercebido, Deus está ativo, Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está ativo, Deus está agindo na sua terra e Deus está agindo na humanidade. Nada foge ao controle absoluto dele, ele está trabalhando. E essa é a grande verdade que eu estou destacando aqui. Deus vê o que acontece na terra e se importa profundamente. Aos que praticam o bem e exercem a justiça, ele abençoa. Aos que invertem os papéis e negam os seus propósitos e esquecem a sua lei, ele disciplina. E está escrito lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, uma grande advertência. De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso colherá. É um veredito de Deus, é uma lei de Deus, irrevogável. Se você pratica justiça, você será abençoado. Se você pratica injustiça, você será punido e disciplinado. E não tem quem mude essa verdade, quem mude essa lei, pois ela é uma lei de Deus. Embora as pessoas talvez não percebam, sua mão soberana está operando e no final ele encaminhará todas as coisas para uma conclusão correta e justa. Então preste atenção naquilo que você acha que é uma desordem, naquilo que você vê que há um descontrole. Pode ter certeza que esse descontrole está sob o controle de Deus e ele vai encaminhar para um fim proveitoso, porque está escrito na palavra de Deus que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que lhe amam. Isso particularizando aos fiéis, aqueles que temem, aqueles que andam segundo a sua lei, aqueles que conhecem a sua verdade, aqueles que andam na sua luz, aqueles que têm prazer em servir ao Senhor, aos que temem. Então Deus fará convergir todas as intempéries e as vicissitudes da vida e todos os vendavais que vierem contra nós. Deus há de convergir, Deus vai convergir para o nosso bem, Ele vai trabalhar a nosso favor. Sairemos mais experientes de cada provação e de cada dificuldade que enfrentarmos, e mais fortes e mais vívidos na sua presença. Em sexto lugar, a mensagem de Deus para Abacuque, que enfatiza que a vida santa de fé e fidelidade daqueles que andam com o Senhor deve reproduzir as elevadas qualidades morais e éticas do próprio Deus. Foi justamente Abacuque que disse que o justo viverá por fé, ou o justo viverá ou será fiel, desenvolverá fidelidade ao Senhor. Ele está dizendo aqui no texto, justamente no capítulo 2, versículo 4. Então espera-se, meus amados irmãos, que os que creem, os que servem ao Senhor, a mensagem de Abacuque enfatiza que a vida santa de fé e fidelidade daqueles que andam com o Senhor devem reproduzir a elevada qualidade, as qualidades morais e éticas do próprio Deus. Aqui é um comprometimento que nós devemos ter a cada dia, em viver a justiça, em viver a verdade, em viver em santidade, em alcançar esse padrão de Deus que é requerido pelo próprio Deus na sua palavra. Então, Abacuque traz essa mensagem de que o justo viverá pela fé, viverá em fidelidade ao Senhor. E concluindo a nossa mensagem, em último lugar, os que confiam no Senhor e o servem ativamente serão capazes, vejam bem, serão capazes de se regozijar nele, conforme o versículo de número 18.
Quando o profeta diz, me alegrarei no Senhor, ele diz, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E viver de modo vitorioso em qualquer circunstância. Então essa última verdade que eu quero trazer aqui para você e finalizar, é que os que confiam em Deus, não é? E servem ativamente, não na passiva, mas ativamente, serão capazes de se regozijar nele, encontrarão alegria na adversidade, passarão pelas dificuldades com regozijo no coração. E também eles vão viver de modo vitorioso, ou seja, serão vitoriosos, exercerão essa vitória na sua vida, como está escrito no versículo 19, quando ele diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. O profeta, ele finaliza as palavras mostrando essa realidade de vitória na sua vida, procedente do Deus que ele fortalece, do Deus que ele ajuda, do Deus que ele encoraja. Meus amados irmãos, verdadeiramente nós temos aqui um profeta que estava vivendo a perplexidade, mas quando Deus revela os seus propósitos, ele sai da perplexidade para uma realidade de exultação, de gratidão e de vitória. Que Deus abençoe essa mensagem no seu coração, no meu coração, e que possamos viver a retidão do Senhor, a verdade do Senhor, andar nos seus caminhos, temer ao Senhor. E Deus tem o controle das nações e tem o controle de nossa vida. Por isso, descanse no Senhor e cante, louve a Deus, exalte a Deus e não se deixe persuadir, nem ser vencido, não é, pelas más notícias e pelo mal-estar de nossa nação e do mundo. Confie em Deus. Como disse Davi no Salmo 27, versículo 14, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Deus vos abençoe. O nosso sinal será desativado agora, mas logo após você retorna de novo, pois nós ainda concluiremos a nossa programação. Enquanto isso, nós vamos cantar uma música ao nosso Deus, que já cantamos e vamos repeti-la novamente. Deus está no meio dela, não será abalada. É o controle de Deus. Deus ajudará ao romper da manhã. Atitude. Pelo que não temeremos os abalos na terra. Por quê? Refúgio e fortaleza é o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Faça isso. Contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Fique quieto, confie. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Que você possa manter esse coração quieto. Nós sabemos que, olhando para a nossa nação e para o mundo, olhando para a nossa cidade, o estado que nós estamos vivendo hoje, reclusados, né, trancafiados em nossos lares, com medo do Covid-19, desta contaminação, pode sim aparecer aí uma perplexidade, uma expectativa do mal, um medo pode nascer. Mas lembre-se que nós vivemos por fé. Nós cremos em Deus e não devemos temer absolutamente nada. Porque a minha vida e a sua vida não está nem nas minhas mãos, nem nas suas, mas nas mãos de Deus. Então confie. Você poderia segurar em seu coração a mensagem do Salmo de número 46, quando o salmista diz isso.
Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Pelo que não temeremos os abalos na terra, refúgio e fortaleza é o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do eterno e altíssimo Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Pelo que não temeremos os abalos na terra. É hora de viver. Refúgio e fortaleza é o Senhor. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Contemplai as obras que o Senhor tem feito na terra. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Aquietai-vos e sabei, Ele é o Senhor. Nós iremos agora fazer uma oração. Nessa oração nós vamos apresentar a nossa nação. Vamos orar pelo Brasil. E não só pelo Brasil, mas por todos os países que foram afetados por essa pandemia. Estamos plenamente certos de que somente Deus pode impedir a proliferação desse mal. E todas as medidas cabíveis que estão sendo aplicadas, elas estão cooperando, mas é Deus agindo, é Deus trabalhando. E Deus tem poder para curar os enfermos, porque diz a Bíblia lá em Êxodo que Ele é o Deus que sara. Deus tem poder para impedir que sejamos contaminados. Ele disse: nenhum mal chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua tenda. Então, pela palavra de Deus nós sabemos da capacidade do nosso Deus. O anjo na casa de Abraão perguntou para Abraão e Sara: há porventura alguma coisa impossível para Deus? A resposta é: não há impossíveis para Deus. Por isso a nossa oração, ela será direcionada a Deus, que tudo pode e que pode realizar uma obra maravilhosa em nossa nação. Pois eu creio que a nossa nação, ela vai prosperar. Eu creio que Deus vai agir e que Deus vai trazer tudo de volta, vai renovar e vai frutificar. Eu creio que a mão de Deus está estendida sobre a nossa nação e que este mal vai passar. Em breves dias ouviremos boas notícias.
E as notícias ruins ficarão para trás. E faremos questão de esquecê-las. Meus amados irmãos, vamos orar juntos. Confiando no Deus que controla todas as coisas. E que disse no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado em toda a terra. Feche os seus olhos, aonde você estiver. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar pelos seus ministros, vamos orar pelos senadores, pelos deputados estaduais e federais. Vamos orar pelo Supremo Tribunal Federal e todos os tribunais. Vamos orar. Vamos orar pelos governadores, vamos orar pelos prefeitos, pelos vereadores. Vamos orar por todas as autoridades constituídas, porque segundo a palavra de Deus, elas são ministros de Deus, para o exercício do bem. E se porventura alguma autoridade não cumpre esse propósito de Deus, sofrerá o dano por causa de sua maldade. Então vamos orar, e vamos pedir a Deus que Ele abençoe a nossa nação, que Ele renove tudo, que Ele purifique a nossa nação, que Ele faça uma obra maravilhosa, uma obra poderosa, uma obra de justiça, que tanto precisamos em nossa nação. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agora apresentar o Brasil, Senhor. E o Senhor sabe o que estamos passando aqui. E nós te pedimos, Senhor amado, que o Senhor entre com providência. E o Senhor impeça que este vírus se propague, Senhor amado. E que contamine mais pessoas e venham muitos a morrer. Nós queremos pedir a Ti, Senhor, que não haja mais morte por Covid-19. E o Senhor possa impedir também outras mortes por qualquer doença. Mostra, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Na Tua ira, Senhor amado, lembra da misericórdia, foi a oração de Abacuque. Na Tua ira, Senhor, eu sei que esta nação, ela Te provocou, Senhor. Foi irreverente e se deu à corrupção e à violência. Ó Deus, mas eu Te peço agora, Senhor, na Tua ira, tenha misericórdia, Senhor, e nos alcance com o Teu favor, Senhor amado. Nós só temos a Ti, Senhor amado. Só o Senhor pode resolver o nosso problema. Só o Senhor pode resolver este mal que nos cercou. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor amado, da criminalidade. Sara a nossa terra, Senhor, da corrupção. Sara a nossa terra, Senhor, da corrupção. Sara a nossa terra, Senhor, das enfermidades. Sara a nossa terra, Senhor, e nos dá prosperidade. Pedimos a Ti, ó Deus, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E também Te pedimos, ó Deus, que abençoe seus ministros. E que abençoe, Senhor amado, toda a autoridade constituída, meu Pai. Ó Deus, eu Te peço, abençoa, Senhor amado. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos dias de paz. E nós queremos dias de paz. Nós clamamos por paz. E paz e segurança. Ó Deus bendito e santo, ouve a nossa oração, que a Ti fazemos, ó Pai, e a Ti suplicamos, em nome de Jesus, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, dos idosos, que são os mais ameaçados nesta situação, que o Senhor dê fortaleza aos seus corações, que o Senhor alegre a sua alma, que o Senhor amado os anime, porque só o Senhor pode fazer isso. Não deixa desvanecer, nem desesperar, nem ter medo, Senhor amado, mas que sejam agraciados pela Tua graça, assistidos pelo Teu amor, alcançados pelo Teu abraço. Nós pedimos a Ti, tenha misericórdia de todos eles, e tenha misericórdia de todos nós. Deus, não permita que as nossas empresas entrem em falência.
Não permita que haja desempregados excessivamente em nossa nação. Ó Deus, sustenta, meu Pai, os órfãos, as viúvas, e tem misericórdia dos necessitados. Pois o Senhor é o Pai dos órfãos e das viúvas, e dos desamparados o Senhor acolhe. Assim nós oramos pedindo, Senhor, essas bênçãos e outras mais, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós confiamos em Ti, Senhor, e vamos cantar. O Senhor é meu pastor, nada, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e mansamente estar a me guiar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirá todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor é meu pastor, nada, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam, porque o Senhor está comigo. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirá todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor é meu pastor, todos os dias, todos os dias. O Senhor é meu pastor, todos os dias. Todos os dias Ele é o pastor de nossa vida, nos acompanhará até o fim, como está escrito lá em Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias. Há um hino que é um testemunho que eu gravei para contar a minha história, que diz: minha alma canta feliz. Como eu preguei hoje sobre a exultação, né? Exultação no caos, que foi a alegria do profeta ao saber que Deus estava exercendo justiça na terra. Então nós vamos cantar e dizer: minha alma canta feliz, canta feliz. Minha alma canta feliz, canta feliz, canta feliz.
tinha paz no coração, mas encontrei a Jesus Cristo. Ele transformou completamente meu coração. Minha alma canta feliz, canta feliz. Minha alma canta feliz, canta feliz. Canta feliz, canta feliz, canta feliz, canta feliz. Por quê? Vivia no mundo perdido, não tinha paz no coração, mas encontrei a Jesus Cristo. Ele transformou completamente meu coração. Minha alma canta feliz, canta feliz. Minha alma canta feliz, canta feliz. Canta feliz, canta feliz. Canta feliz, canta feliz. Canta feliz, canta feliz, canta feliz, canta feliz, canta feliz. Que Deus abençoe e que você possa de fato nesses dias exercer a sua alegria, colocar esse coração aí para exultar na presença de Deus que age por mim e por você. Nunca desconfie de Deus, mas confie plenamente no seu poder, porque Ele trabalha por mim e trabalha por você também. Nós iremos encerrar agora a nossa programação, agradecidos a Deus, mas queremos orar pelos aniversariantes dessa semana. Nós temos 3 aniversariantes nessa semana. Nós temos o nosso querido Davi, filho do nosso irmão Wesley, que aniversariou. Nós temos a missionária Lucineide, que ontem completou mais um ano de vida. E também temos o esposo da nossa irmã Socorro, que eu não decorei o nome dele, não é? Mas estou lembrando dele agora, que também aniversariou ontem, né? E nós iremos cantar parabéns, né, para esses queridos, como fazemos na igreja, no ritmo de samba. Parabéns para você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos repetir novamente e lembrar de todos os aniversariantes desse mês passado e desse mês agora. Vamos cantar para eles também, né? Parabéns a você, esta data querida, felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Que Jesus te abençoe e vos dê longa vida. Nós iremos encerrar com o aniversariante. A Lucineide vai fazer a oração de encerramento e nós iremos impetrar a bênção sobre a sua vida. Nós vamos ter essa oração final e aqui eu quero dizer aos amados da minha alegria de ter a Lucineide comigo. Nós temos 37 anos de vida conjugal.
E durante todo esse tempo, ela esteve ao meu lado, me acompanhando em toda a trajetória da minha vida, em todo o segmento dela. Inclusive, me declarar chamado para pastorear, para conduzir uma igreja. E ela prontamente também atendeu a esse chamado. Hoje é uma missionária abençoada, uma mulher que teme ao Senhor, extremamente zelosa no cuidado da sua família, do marido, dos filhos. É uma mulher que serve a Deus de coração e ama sua família de coração e também a igreja. Vamos agora ouvir a oração, uma palavra também que ela queira dar nessa conclusão. Minha palavra é de agradecimento ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. A bondade do Senhor que tem me acompanhado todos os dias da minha vida. Que tem me considerado fiel para servi-lo e amá-lo. Quero agradecer também aos irmãos que me felicitaram ontem com muito carinho e amor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A minha família, meu marido. E eu quero agradecer a todos esses que demonstraram amor e carinho para mim. E que Deus possa abençoar a sua vida, multiplicando também anos de vida. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, estejam sobre vocês. Vamos orar nesse momento também. Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por mais esse momento que passamos na Tua presença, pela Tua palavra ministrada, Senhor, e que essa palavra encontre guarida aos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor nos dê, Senhor, dias de paz, noite de paz, que o Senhor possa estar, Senhor, sossegando o nosso coração, acalmando a nossa alma, meu Pai. Que a Tua bênção, Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre nós nesses dias, meu Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, na torre de vigia, mas também, Senhor, buscando uma palavra Tua, meu Pai, ao nosso coração, olhando para Ti, que é autor e consumador de nossa fé, e que o Senhor esteja, Senhor, ministrando, Senhor, trazendo segurança, nos mostrando quão grande é o Senhor e quão maravilhosas são as Tuas obras, as Tuas grandezas. O Senhor criou céus e terra, meu Pai, e controla todas as coisas, e que nós possamos depositar, Senhor, todas as nossas incertezas, súplicas, nossas orações no Teu altar, colocando em Tuas mãos. Senhor, acalma nossa alma, Senhor. Dá-nos, Senhor, dias de paz, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, que mesmo em volta de todas essas aflições, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abençoa Teus filhos, que nesse primeiro dia da semana, buscando ao Senhor, possam estar com seus corações gratos, confiantes, Senhor, buscando a Ti, meu Pai. E que nada possa nos abalar, porque no Salmo 112 diz que o homem que é justo, ele não se abala de más notícias, mas ele confia no Deus que pode fazer todas as coisas. Nós te agradecemos assim por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, foi um prazer nesta noite, deste culto, nos dirigimos aos irmãos e queremos agora orar pelos aniversariantes, pedir a bênção de Deus para eles. A igreja toda nos acompanhe nesta oração também, mesmo nos seus lares, e as pessoas que estão assistindo também, que não fazem parte da igreja, mas podem orar também conosco. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela vida da Lucineide, pela vida do Davi, pela vida do nosso irmão, ó Deus, esposo da nossa irmã Socorro. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, Senhor, fortalecendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E assim, ó Deus, os desejos do coração que estiverem alinhados com a Tua vontade, todos se cumpram, meu Pai, e venham gradativamente acontecendo como as bênçãos que caem. E assim, ó Deus, dá livramento, guarda do mal, protege. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus,
agora e sempre. Amém e amém. O culto está encerrado. Quarta-feira nós estaremos de volta, louvando a Deus, pregando a palavra às 19h30. Amém? E no grupo da nossa igreja nós iremos comunicar algumas determinações, né? Uma agenda para esta semana, nossas programações. Nós estaremos informando aos irmãos através do WhatsApp. Então, vamos cantar, encerrando essa programação. E os irmãos, então, Deus vos dê uma semana abençoada, uma noite em paz, na proteção do Senhor. Fique estar o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvor. Firme estar o meu coração, ó Deus, cantarei com toda minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alma. Rende graças ao Senhor, rende graças ao Senhor. Quero cantar louvores entre as nações, dizer que acima